Olá, esse é o Cliente em Pauta, o nosso projeto, né, de press releases em formato de vídeo da Senso Consultoria de Comunicação. O tema de hoje é por conta do início desse mês, o mês de junho, que é o mês mundial da conscientização sobre a fertilidade. E para falar sobre este assunto, né, a nossa pauta aqui do nosso cliente, a Igenomics, deste mês, né, pauta principal, trago aqui para a nossa conversa a Tassiana Mikuski-Ali, ela que é geneticista da Igenomics, que faz parte aqui do Vitrolife Group. Tassiana, muito obrigado, um prazer aqui recebê-la no Cliente em Pauta. Para iniciar o nosso papo, eu gostaria que você explicasse para nós, né, para nós que estamos aqui acompanhando, o que caracteriza a infertilidade segundo a definição da Organização Mundial da Saúde. E qual é a prevalência global e no Brasil de infertilidade? Mais uma vez, Tassiana, muito obrigado. Olá, Moura. Prazer é meu estar aqui com vocês conversando sobre esse tema muito importante. E a gente tem como definição pela Organização Mundial da Saúde de que a infertilidade ela se caracteriza por 12 meses de relações sexuais ou mais, né, relações sexuais regulares, sem a adoção de métodos contraceptivos, com uma dificuldade de engravidar. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais ou menos 17%, 17,5% da população mundial tem infertilidade, sofre dessa questão. No Brasil, são 8 milhões de pessoas inférteis. Então, antes a gente tinha estimativa de que a cada 8 pessoas uma tinha infertilidade, só que isso caiu, a gente vem vendo mais pessoas com esse desafio. Então, agora é uma a cada 6 pessoas tendo a infertilidade aí, que pode ser tanto feminina quanto masculina, ou a gente pode ter uma causa mista de ambos os lados. E como você bem disse, né, Tassiana, muito se tem esse peso sobre a mulher quando o assunto é infertilidade, mas temos as causas nos homens e nas mulheres de infertilidade. Gostaria que você falasse separadamente sobre elas. Vamos lá, falando das causas femininas, o que a gente sabe, o que a gente vê muito? A gente tem distúrbios tubários, né, o bloqueio das trompas de Falópio, a gente pode ter aí alguma infecção, uma IST que não foi tratada, dificultando aí o encontro desses gametas, tá? A gente pode ter distúrbios uterinos também, uma endometriose, uma endometrite, útero septado, que vai dificultar a gestação, distúrbios ovarianos, síndrome do ovário policístico, a gente pode ter falência ovariana precoce também, distúrbios hormonais, e eu, como geneticista, também não posso deixar de falar que temos pessoas que carregam alterações genéticas que podem levar a distúrbios ovarianos, que podem levar um aumento de propensão de erros genéticos no embrião, então a genética também entra aí, né, mas a gente pode ter causas anatômicas, hormonais, que são muito mais faladas quando a gente lembra de infertilidade feminina. E por falar nesse papel do geneticista, né, que é a sua atuação, enfim, a sua carreira, gostaria que você falasse do papel da genética no planejamento reprodutivo, com um destaque, né, que você possa falar sobre o painel de infertilidade, Tassi. Perfeito. Quando a gente fala da parte genética no planejamento reprodutivo, a gente tem que entender o histórico do casal, o que eles estão buscando, se a gente teve perda gestacional recorrente, se a gente está falando de uma questão de alteração espermática, se é mais a idade da mulher, se é uma alteração de cariótipo. Então, quando a gente está falando do papel de geneticista, o geneticista tem que entender o histórico daquele casal para poder discorrer sobre as ferramentas que existem de testagem genética. Então, falando de testagem genética, em termos gerais de planejamento familiar, a gente tem como possibilidade o cariótipo banda G, é um exame de base para a gente olhar os cromossomos em relação a número e estrutura daqueles parceiros reprodutivos. Se a gente encontra alguma alteração, a gente sabe que aquele casal vai ter uma propensão maior a ter abortamento de repetição, a gente vai ter uma propensão maior a síndromes genéticas. A gente sabe que mais ou menos cerca de 5% dos casais que têm perdas recorrentes têm alguma alteração no cariótipo. Continuando nessa questão de planejamento familiar, um exame que tem sido até falado nas últimas semanas é o teste de compatibilidade genética. É um teste que a gente vai olhar
para ambas as fontes de gameta para a gente saber se tem alguma alteração que possa predispor a um risco de síndrome genética para os filhos. Esse exame, apesar do nome compatibilidade genética, ele não diz se a gente pode ou não ter filhos, mas ele é mais utilizado no sentido de conhecimento de risco para doenças genéticas. Então, se eu estou planejando formar uma família, posso fazer esse teste para tomar uma decisão consciente, se eu vou para um tratamento de FIV, se eu já tenho indicação de FIV, se eu vou querer estudar os meus embriões a partir do resultado desse exame. Então, é um teste para a gente saber de risco para doenças raras. E claro que quando a gente tem já uma questão mais relacionada a uma infertilidade, a gente pode contar agora com os painéis genéticos de infertilidade. Então, na Genomics VitroLife, a gente conta com um painel de investigação para causas femininas e outro painel para investigação de causas masculinas. No painel de causas femininas, a gente vai olhar para genes relacionados a distúrbios hormonais, abortamento de repetição, falência ovariana precoce, e caso a gente encontre alguma coisa, a gente pode dar uma resposta para aquela paciente sobre futuros tratamentos, a gente pode entender se aquele distúrbio endocrinológico tem relação com a genética. E com isso, a gente pode pensar junto ao médico num planejamento para ela. Falando de um gene que a gente estuda muito, que a gente vê nesse painel, o gene FMR1, ele está relacionado em 30% dos casos com baixa reserva ovariana. Mas as mulheres que possuem uma pré-mutação também, né, que explica a causa da baixa reserva em 30% dos casos, elas têm um risco aumentado de terem filhos meninos com síndrome do X frágil, que é uma das principais causas genéticas associadas ao autismo. Então, além de a gente ver genes que vão responder por casos relacionados à infertilidade, certos genes também podem atuar em síndromes genéticas. Então, é um exame aí que veio também para auxiliar um pouco nesse planejamento reprodutivo. Falando do painel de infertilidade masculina, a gente sabe que as causas de infertilidade masculina não são as mesmas que as femininas, a gente pode ter defeitos qualitativos no espermatozoide, defeitos quantitativos, a gente pode também ter toda a questão hormonal, enfim, né, mas da parte espermática a gente tem mais genes conhecidos associados a essa questão qualitativa e quantitativa, que são estudados no nosso painel de infertilidade masculina. São cerca de 133 genes. A gente vai olhar para a fibrose cística, né, o gene CFTR, a gente vai conseguir também olhar para a microdeleção do cromossomo Y, que está relacionada a uma baixa produção de quantidade de espermatozoides, e outros genes mais raros também. Então, novamente, o objetivo é que a gente veja se tem alguma causa genética que explique o que a gente está vendo naquele paciente, para que o médico possa saber se a intervenção que ele está planejando vai ser benéfica ou não. Se é um caso de uma punção testicular, se é um caso de uma doação de sêmen, tá? Então ajuda a gente a prever os próximos passos. Então, a gente vê que o papel do geneticista é entender o que o casal está precisando para explicar as ferramentas que existem, porque a genética está cada vez aí mais evoluindo, a gente tem muita opção, né? Eu sou suspeita para falar, sou geneticista, então quando entra nesse tema eu falo bastante, gosto muito. E a gente tem atuação não só de biomédicos geneticistas, mas temos atuação de médicos geneticistas. São papéis complementares. Então, o biomédico, o biólogo que atua nessa formação da genética de aconselhador, vai explicar todas as ferramentas, entender se o teste é plausível, explicar as limitações. Já o médico clínico, geneticista, ele vai fazer a anamnese no paciente, ele pode tocar no paciente, fazer a prescrição do teste em si, mas são papéis complementares, né? Um não exclui o outro. Perfeito. E, Tassiana, nós estamos, além desse mês voltado para a conscientização sobre a fertilidade, também no mês do orgulho LGBT, que é IAPN+, né? Existe uma correlação. Gostaria que você falasse sobre isso, ou seja, a relação entre fertilidade, direitos reprodutivos e inclusão social, Tassiana. A gente está no mês da conscientização do orgulho LGBT, um mês muito importante também para a gente, que a gente fala da infertilidade. A gente sabe que essa população, ela também pode ter condições médicas que podem ser estudadas no planejamento familiar. Temos casais que buscam alternativas para formar uma família, que querem entender sobre a avaliação de embriões,
casais que estão coagitando uma maternidade ou paternidade dependente. Então, nesse mês de conscientização de fertilidade, de infertilidade, não é somente para casais que estão lutando contra essas questões, mas casais que querem formar uma família e querem entender essas ferramentas disponíveis. Então, a ideia é a gente criar um empoderamento também para essa comunidade, para que essas pessoas entendam o que pode ser feito para fins de planejamento, para risco de doença genética, como que vai ser o prognóstico utilizando um doador com uma mutação, sem uma mutação. A gente também sabe que agora mulheres homossexuais têm buscado o método roupa, né, utilizar os óvulos da parceira e utilizar o seu próprio útero para gestação, mas a gente também tem que entender que, dependendo da idade reprodutiva desse casal, a gente nem sempre vai conseguir usar os embriões da parceira, né, utilizar os óvulos da parceira, porque a gente vai ter um risco maior de doença genética, de alteração no embrião por causa da idade feminina. Então, o objetivo é a gente trabalhar com a conscientização geral, que as pessoas entendam a questão da idade, o uso de um doador, quando a biópsia do embrião pode ser benéfica. Às vezes a gente pode até detectar risco genético nesse painel de planejamento familiar. Então, quando a gente falou do CGT, desse painel de compatibilidade genética, não é um painel que a gente utiliza somente para casais heterossexuais que desejam formar uma família, mas aqueles casais que vão utilizar um gameta doado e que querem também conhecer o seu risco genético. A ideia é avaliar ambas as fontes de gameta. Por mais que a gente utilize uma doadora ou um doador, essa pessoa tenha passado por vários critérios, seja saudável, a gente não sabe do risco genético que essa pessoa carrega, se tem alguma alteração que está silenciosa que possa gerar um impacto no futuro. E nem aquele casal, né, homossexual, aquela pessoa que está buscando uma maternidade ou paternidade dependente. Então, o objetivo é a gente detectar essas alterações aí silenciosas em ambas as partes. Então, nesse mês de conscientização de fertilidade, não é somente infertilidade em si, mas tudo que a gente tem de arsenal de ferramenta para uma gravidez segura. Muito obrigado, Tassiana. E, portanto, esse foi o Cliente em Pauta, aqui que trouxe esse tema sobre infertilidade com o nosso cliente Igenomics, que é parte do grupo Vitrolife. E você que está aqui acompanhando, você jornalista, você que, enfim, trabalha em veículos de comunicação, que queira falar com nossos porta-vozes, eles estão à disposição. E os contatos aqui da assessoria de imprensa estão na descrição do vídeo. Então, mais uma vez, Tassiana, e a quem está nos acompanhando, muitíssimo obrigado e um grande abraço.